Olha, é evidente que o desafio dos órgãos reguladores e legisladores nas eleições de 2024 vai ser realmente enorme, né? Acho que é encontrar um equilíbrio entre o que pode e deve ser regulado e como lidar com aquilo que não é possível de ser tangibilizado. Como evitar essa fragilidade, como ter agilidade, como ter efetividade nas aplicações de punições no que diz respeito às eleições de 2024, em vários aspectos. Acho que a sociedade espera que as instituições estejam prontas e também preparadas e à altura dessa tarefa, que é proteger a integridade democrática. Hoje, quando se fala de eleição no mundo, acima de tudo, a gente pensa em democracia e o que significa a democracia e o que é que põe em risco os processos democráticos. E as eleições são uma das provas do que pode ser democrático ou não, garantindo que essa democracia realmente exista, e um processo eleitoral é muito relevante em relação a isso. Ele não pode ser comprometido. Eu acho que tem muitas novidades nas eleições, na propaganda eleitoral, e a gente trouxe aqui hoje o doutor Alexandre Nogueira, advogado, muito atuante, uma autoridade na área dele. Ele é mestre e doutor em Direito Público, é especialista em Filosofia do Direito e Teoria do Estado, é autor de 2 livros, né, que você tem que voltar aqui só para falar desses livros, porque os livros que ele escreve não vencem como os códigos. Verdade. Ele escreve à luz de uma clareza que depois ele vai vir aqui só para falar sobre os livros, tá? E ele também é membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, que é a ABRADEP. Então, ele veio aqui para nos atualizar em relação às novidades e também nos alertar em relação às fragilidades, né? Acho que a gente precisa conversar como isso, até para a gente ter a consciência como cidadão, o que é que nos cabe dentro de um processo democrático como é o de eleições. Doutor Alexandre, muito obrigada pela sua vinda ao nosso programa, é sempre uma honra recebê-lo. Eu acho que 2024 é importante no contexto de eleição para o Brasil. A gente tem outras eleições, como a dos Estados Unidos, acontecendo no mundo, mas isso também é uma outra entrevista. Mas no Brasil vai ser muito importante, porque são eleições que acho que vão determinar em muito, não que as outras não determinaram, o que vai ser a eleição presidencial de 2026 sobre todos os aspectos, principalmente na sua área, que é o que o traz aqui, principalmente na área da justiça eleitoral, do direito eleitoral, da propaganda eleitoral. Eu acho que vai ser uma experiência que a gente vai viver que vai determinar muita coisa para as eleições de 2026 quando se trata do Brasil. O que a gente tem que estar atento exatamente quando a gente pensa nessas eleições e quais são as suas preocupações, os seus pontos de atenção, você que é um especialista na área. Bem-vindo. Obrigado, Maia, pelo convite. É sempre uma satisfação estar aqui participando com você do programa e também de todos os programas da grade da Meu Norte que nos solicitam para trazer luzes sobre esse assunto que, quando chega no ano eleitoral, ele fica muito palpitante. Mas a preocupação hoje, não só da gente que advoga no eleitoral, mas da própria justiça de uma maneira geral, é um tema desinformação. Por quê? O tema desinformação, ele não está mais restrito a uma maneira de desinformar, né? A própria propaganda eleitoral, ela não é mais somente aquela tradicional. Vamos dizer que de umas 3, 4 eleições para cá, a maneira de se fazer a propaganda eleitoral, ela mudou completamente. E a nossa legislação, vamos lembrar, ela é de 1997, a base dela. Por isso é que, de eleição em eleição, o eleitor fica sabendo que o Congresso está lá votando uma mini reforma eleitoral. Dessa vez, não teve a tal mini reforma eleitoral. A gente teve em 2022, né? Mas para essa eleição, não. O que foi bom. Por quê? Porque esses assuntos que trazem essa preocupação maior estão sendo tratados pelo Tribunal Superior Eleitoral e serão alvo de audiências públicas, agora ainda no mês de janeiro, para que em fevereiro nós tenhamos as normas que o TSE vai trazer para tentar controlar algo que vem sendo muito difícil de controlar mundo afora.
as eleições da Argentina, recentes, elas são uma prova de que a desinformação, o uso de inteligência artificial de maneira desenfreada e sem regras, elas atrapalham e muito, elas comprometem a democracia. E isso a Justiça Eleitoral está muito preocupado, trouxe aí a atualização das suas normas, está fazendo um amplo debate com a sociedade, não só nesse tema, mas em outros temas também, como pesquisas eleitorais, processo eleitoral. Assim, a Justiça Eleitoral está trazendo novas regras para que temas que foram muito importantes nas eleições passadas, por exemplo, cito aqui, só a título de exemplo, mas a questão da fraude na cota de gênero nas candidaturas. As candidaturas femininas, as famosas candidaturas laranja, estão sendo alvo de uma regulamentação mais precisa e mais, vamos dizer assim, mais dura. Muito mais rigorosa. Muito mais rigorosa. Então, assim, a Justiça Eleitoral evoluiu nesse tema. Eu digo que evoluiu mesmo, porque antes tinha uma postura um pouco mais flexível e agora não. Agora está trazendo de maneira muito clara como é que essa fraude ela se configura e dando muito menos opções para quem quer praticar esse tipo de conduta que é uma violência não só às questões de gênero, mas a toda a sociedade e a democracia de uma maneira geral. E compromete toda uma jornada em relação aos movimentos da mulher, né? Que são legítimos. Exatamente. Né? E a justiça de uma maneira geral, porque o CNJ regulamentou recentemente como que devem se dar os julgamentos que têm um viés de gênero, ali Sim. uma discussão. Então, trouxe um vasto material, a Justiça Eleitoral adotou esses critérios e está trazendo para a realidade das eleições, de uma maneira geral. Então, assim, são pontos em que a Justiça Eleitoral está um amplo debate. Assim, nas eleições anteriores, esse debate, ou seja, a formulação dessas resoluções, elas não eram assim tão, vamos dizer assim, participativas. Não havia tanta participação como está tendo esse ano. E como você falou, é uma eleição para testar muita coisa, né? Principalmente quais são os meios que a Justiça Eleitoral vai dispor para frear ou impedir que o uso dessas ferramentas tecnológicas elas venham a atrapalhar ou a desigualar o jogo eleitoral e, portanto, comprometer a democracia. No que o cidadão tem que ficar atento no sentido de ser parte dessa frente que quer evitar a manipulação, na sua opinião? Eu penso que o cidadão, ao manusear as redes sociais, deve sempre estar atento aos conteúdos. E se aquele conteúdo ele estiver qualquer indício de que se trata de uma fraude, deve buscar os meios na própria empresa, enfim, a Meta, a Apple, enfim, o Google. A própria empresa dispõe disso, como também a Justiça Eleitoral. Por quê? Porque esse ano nós vamos ter uma pré-campanha mais intensa do que nos anos anteriores. Para você ter uma ideia, né, e o telespectador também, nós vamos poder ter impulsionamento de conteúdos de pré-candidaturas, coisas que não podia na eleição passada. Não podia. Então, nós vamos falar sobre isso, que bom que você adiantou, Exato. Porque você já nos atualiza. Nós vamos ter aí temas muito palpitantes, que são próprios do processo eleitoral, não te digo assim da propaganda eleitoral, porque existem algumas restrições mínimas, mas nós já vamos começar a debater a eleição já. Assim, em menos de um mês nós já vamos ter aí o tribunal tendo regulamentado essas situações, e os pré-candidatos vão poder lançar a mão. Agora, esse conteúdo tem que ser identificado. Aí é que está a questão. Quanto mais identificado, melhor. E se houver ali, aí entrando na questão do cidadão, se houver qualquer indício, tem que procurar, tem que auxiliar os órgãos de controle. Não tem jeito. O Ministério Público Eleitoral, enfim, a OAB, os órgãos que trabalham nas eleições e auxiliam a Justiça Eleitoral, sozinhos, eles não conseguem. Mas qual é a resolução para disciplinar, por exemplo, o uso da inteligência artificial? Pronto, tudo vai estar conectado à questão da desinformação, né? O uso dessas novas tecnologias de deepface, né? Deepfake de texto também, né? Porque não é só você pegar a cara de uma pessoa e colocar ali e inserir palavras que ela jamais disse em nenhuma situação, mas também textos. Né? Textos, manifestos, vídeos. Né? Então, do mesmo jeito que existe... O candidato ele pode ser colocado numa situação... que ele nunca teve. Então, assim, do mesmo jeito que tem tecnologia para isso, tem tecnologia também para detectar. Né? E é isso que a Justiça Eleitoral vai ter que lançar a mão. Está fazendo parcerias com as empresas,
como não só com as empresas, essas empresas grandes, Big Techs, mas também com as empresas que trabalham com telecomunicação, as telefônicas, que trabalham com internet, para poder ser mais eficaz, o mais eficaz possível nisso. Né? Mas nós estamos falando aqui de propaganda eleitoral, né? Porque esse é o ponto. Né? Porque quando nós estamos falando de desinformação, as decisões que nós já tivemos nas eleições passadas, elas deixam muito claro que, a partir deste pleito, isso vai gerar, sim, cassação, vai gerar perda de mandato, perda de registro de candidatura. O que antes, mais um ponto em que a Justiça Eleitoral está endurecendo. E é bom que assim seja. Mas nós não tivemos casos. Nós já tivemos casos em que não houve cassação, mas a Justiça Eleitoral foi muito clara que, nas próximas, a postura da Justiça será outra. Mas por que ela foi, atenuou? Eu entendo... Porque a regulação permitia que isso fosse atenuado? Eu entendo o seguinte, que pelo o contexto social em que se vive, você vai ali ajustando os julgamentos. E naqueles casos, não existia uma regulamentação ou normas da Justiça Eleitoral propriamente disso, que são o quê? As resoluções. Não estava atento àquela situação enquanto abuso de poder. Muitas vezes isso era enfrentado apenas como uma propaganda ilegal. E não, já está se vendo que existe muita organização por trás disso e que a organização é para quê? É para burlar todas as regras que visam a igualdade entre os candidatos e que isso, uma vez comprovado, deve sim gerar cassação. Então, a Justiça Eleitoral percebeu isso na sua jurisprudência, e essa jurisprudência hoje está vindo para as resoluções, e nós vamos ter o texto final dessas resoluções logo, logo, e a partir daí nós vamos ter um amplo debate a respeito da aplicação delas. Agora, quando você fala do controle das mensagens nas empresas, por exemplo, queria aprofundar nisso, porque eu fico pensando também, o controle de mensagens, a inteligência artificial, tudo isso que a gente consegue tangibilizar até a página 5, mas que também existe toda uma operação em ecossistemas que são potentes e que são tecnológicos e que alcançam outros ecossistemas, que é a Dark Social. Quer dizer, sim, tem muita coisa acontecendo. A Dark Social é aquilo que é uma rede social que o nosso olho não alcança e que ela existe e que ela não tem uma visibilidade, ela tem uma visibilidade estratégica para o bem e para o mal, e no caso aí pode existir para o mal e vai existir para o mal. Então, assim, é muita plataforma e muita ferramenta para isso ser alcançado, e a Justiça Eleitoral e vocês têm que estarem prontos, né? Porque vocês são operadores desse direito, né? Exatamente. Eu entendo que a Justiça Eleitoral tem avançado bastante. Né? Que é difícil? Por quê? Porque a criatividade humana, principalmente para fazer o mal, ela assim, é algo que não dá para prever. Né? Mas eu entendo que as normas gerais que estão sendo colocadas pela Justiça Eleitoral, elas já são bem incisivas. Né? E você pode usar os meios processuais adequados para fazer que a Justiça haja. Agora, através do Ministério Público, por exemplo. Não, e os partidos políticos e os candidatos também. E os candidatos. As federações partidárias, etc. E usar para denunciar também. Tem que denunciar e tem que levar isso até a Justiça Eleitoral. E eu estou vendo assim, que esse ano, esse debate ele vai ser antecipado. Eu acho que a Justiça Eleitoral ela vai ter que atuar antes do período eleitoral. Sim, ela precisa, né? Eu entendo que vai ser provocada e aquela limitação que existia anteriormente vai ter que ser reinterpretada. Porque nós não podemos deixar para enfrentar isso somente nos 45 dias que nós temos ali a propaganda eleitoral ou o período eleitoral propriamente dito. Nós já temos que estar atentos a isso hoje. Né? E esses abusos que podem gerar aí abuso de poder político, abuso de poder econômico, abuso, né? Enfim, todas as espécies de fraudes eleitorais, eles já podem estar sendo configurados. Né? E cabe a toda essa gama de partidos, enfim, dos órgãos de controle, levar isso ao conhecimento da Justiça Eleitoral. Eu estou, assim, se me perguntarem, olha, o que é que você acha que vai ter de diferente? Eu acho que vai ter diferença disso. A atuação jurisdicional dos advogados, dos partidos pré-candidatos vai ser anterior. Porque nós já temos algumas previsões legais de abuso de poder a partir do primeiro dia do ano da eleição, né, que são as chamadas condutas vedadas aos agentes públicos. Então, a Justiça Eleitoral ela tem avançado nisso. Mas eu penso que esse ponto, que hoje é a principal preocupação, eu vejo que é a preocupação que mais se fala no âmbito da Justiça Eleitoral, que é com a desinformação, vai ser judicializado antes até
dos movimentos partidários. Nós vamos ver, a partir de agora nós temos o quê? Abril, muita movimentação, muita filiação. Como é que está esse que é o calendário? Prazo. Nesse momento, a gente iniciou o ano eleitoral, nós já temos algumas condutas vedadas que já podem estar se configurando, né? Então, tem que ser fiscalizado a atuação do agente público, do gestor público, para que não haja desequilíbrio nas eleições pela atuação do Estado, do município, enfim, da União. Isso já. Aí nós vamos ter agora, entre março e abril, entre 7 de março e 5 de abril, precisamente, a janela partidária, onde os vereadores vão poder trocar de partido sem sofrer qualquer tipo de reprimenda no que tange a infidelidade partidária. Depois nós vamos ter ali o início de abril, 6 de abril, que é o limite para que haja uma filiação. Tem que ter no mínimo 6 meses como filiado a um partido político. E então, nesse momento aí, é que você já começa a vislumbrar como está a configuração de determinado lugar. E, ou seja, a campanha ali, a pré-campanha, ela começa assim, ela fica mais intensa. E fica muito mais clara, né? Muito mais clara, né? Então, as movimentações, enfim, assim, os eventos partidários, nesse momento só não pode ter pedido de voto. Mas você pode se movimentar, você pode se reunir, você pode, enfim, falar das suas ideias, etc. Não só fisicamente, mas nas redes sociais, enfim, nos grupos de mensagens, etc. E aí nós vamos lá para ali 3 meses antes da eleição, que eu tenho outra gama de condutas vedadas, que são com 90 dias antes da eleição, que é 6 de julho, que coincide também com a maior parte dos prazos de desincompatibilização. Tem outros ali que são de 6 meses, 4 meses, mas a maior parte é ali, 6 de julho, e aí convenções partidárias. Convenções partidárias, elas acontecem entre o dia 20 de julho e o dia 5 de agosto. E no dia 16 de agosto começa aí o período eleitoral propriamente dito. E é aí que vai ter a limitação para impulsionamento eletrônico de conteúdo? Sim, aí por quê? Porque a partir daí só quem é candidato. Né? A partir daí só quem é candidato. Assim, essa vamos dizer, propaganda, né? Essa divulgação paga já tem outras regras. Não vão ter uma liberdade que eu tenho numa pré-campanha, por exemplo. Mas mesmo na pré-campanha é bom dizer essa desinformação, essa, vamos dizer assim, propaganda negativa, a propaganda que não traz a verdade, enfim, tenta de qualquer maneira manchar o adversário, informação etc. falsa, Exatamente. descontextualizada. E fortemente descontextualizada. É um ponto interessante que a norma da Justiça Eleitoral trouxe agora, pelo menos na minuta, que está disponível para que as audiências públicas aconteçam agora nos próximos dias, ela coloca isso. Não é só informação falsa, mas fortemente descontextualizada. Por quê? Porque, às vezes, se pega uma frase dentro de um contexto, tira-se desse contexto e dá outro sentido. Que para você ver como a linguagem é poderosa. Então, o manuseio da linguagem, nesse contexto eleitoral, ele passa a ser mais observado pela Justiça Eleitoral. E isso é muito bom, porque interpretar o que a lei disse e trazer isso nas resoluções para poder limitar esse agir do mal, eu gosto muito de dizer isso, é muito bom porque você dá mais meios para fiscalizar, enfim, para possibilitar a Justiça Eleitoral agir judicialmente. E é bom porque vai ser, não deixa de ser um auxílio ao cidadão, porque não é todo mundo que consegue acompanhar na velocidade e conseguir julgar o que é descontextualizado ou não. Exatamente. Você tem que acompanhar muito de perto a política e todos os passos e tudo. Mas, acima de tudo, eu acho que essa eleição, com tudo que está posto e que você nos coloca, ela é um convite à consciência da gente como cidadão. Acho que a consciência, a consciência é a nossa tecnologia mais importante. Então, assim, tem todas as tecnologias, inteligência artificial, todas as coisas. Mas, assim, coloca tudo isso e coloca a sua consciência, para você ver como é potente. Só a nossa consciência é capaz de se contrapor a isso. Exatamente. Por quê? Porque o cidadão ele vai verificar o conteúdo, a qualidade daquele conteúdo. Você conhece os candidatos, né? Se você vai votar em alguém ou se você está em dúvida, você tem meios de saber quem são eles. Exatamente. E você tem muito mais ferramentas para isso hoje. Sim. Então, assim, tem uma vasta gama de informações disponíveis na internet que não podem ser utilizadas de maneira a interferir nas regras do jogo, na igualdade que deve prevalecer. Esse é o grande ponto da legislação eleitoral. Ela protege a incolumidade do eleitor e a rigidez, a igualdade da eleição. Como é que deve-se ter essa igualdade? Todo mundo tem que ser tratado igual e ter as mesmas oportunidades.
Eu não posso lançar a mão de um expediente nocivo, no sentido que você acabou de falar, da moral, da ética, dos bons costumes, que seria o quê? Utilizasse de mentira, utilizasse de fakes, enfim, de toda essa gama de ferramentas tecnológicas para poder angariar ali simpatia popular. Né? Isso é você desvirtuar todo o processo eleitoral. Né? E por isso que a legislação tem essa preocupação e a Justiça Eleitoral agora está com os olhos muito voltados para esse ponto. E é preciso que se diga também que quando se fala do anonimato, né, porque antes nas eleições, que não são muito tempo atrás, né, porque assim, isso tudo é novo, porque tem sido acelerado, é claro, quando a gente fala do ano janela de 10 anos, é recente. Né? E quando fala do impacto que isso está causando em todo o mundo e em todos os processos, é recente também. Então, a gente está aprendendo com ele. Exato. A gente tem um costume, vamos dizer, historicamente, de tratar com esses assuntos em quê? Em rádio, televisão. Né? E esse contexto hoje agora é outro. Mas é bom que se diga diferente. que o anonimato nas redes sociais, se for denunciado e houver investigação, não existe, gente, nem se não for denunciado. Não existe anonimato no digital. Não existe anonimato com tecnologias. Não existe. Se você acha que vai fazer escondido atrás de um nome fake, que você vai usar um computador que é de uma lan house, ou você vai usar um celular que depois você vai jogar fora, ou você... Porque o rastreamento, ele é digital. É uma digital que você deixa do que você faz. E, assim, existem hoje ferramentas, plataformas profissionais em todas as áreas que você puder imaginar, capazes, prontos, capacitados para identificar isso. Principalmente quando ele é organizado. Exatamente. Porque assim, não tem como você fazer... O crime organizado, que é os do mal, como você fala, deixa muitas pistas, porque ele é muito organizado. Para chegar num volume grande de pessoas, uma escala, tem que ter ali uma estrutura envolvida. E o que eu gosto de dizer que a diferença dessa eleição para a de 2 anos atrás é que hoje nós temos muito mais meios disponíveis para identificar essa prática. Existe. E a Justiça Eleitoral está ampliando as suas parcerias para poder chegar até isso. Tudo vai ser detectado, etc. A gente sabe que não. É impossível você pegar tudo. Nunca foi. Nunca foi, nunca vai ser. É como a questão da captação em lista de sufrágio, compra de votos. Que a gente sabe que se fala muito, mas que é difícil pegar, mas quanto mais organizado, quanto mais fiscalização, mais receio tem aquelas pessoas que praticam esse ilícito de proceder assim. E a gente fala muito, você falou aí de um ponto, eu me lembrei que a gente fala muito de compra de voto, mas a gente não fala pouco sobre venda de voto, né? Exatamente. É uma questão que sempre vem nessas Tem que ser punido. Exatamente. Né? A gente nunca viu alguém a punição, ser chamado a prestar esclarecimentos porque vendeu o seu voto. A gente, né, Cleiton? A gente sempre vê a pessoa que comprou o voto. E quem vendeu? E não é por falta de previsão legal. Não. Porque a legislação é tão dura quanto aquelas que vendem votos com quem Mas será que a campanha voto feita não vende o seu voto? Porque eu sei que existe, mas não tem numa escala com o foco de a compra do voto. E é muito, ponto seguinte, porque a punição do candidato qual é? A punição porque só se compra o que está à venda. Exato. E agora eu parto muito dessa premissa de qual é o objetivo. Enfim, qual é a sanção dessa norma? É o quê? Sim. O candidato ele perde o seu mandato, ele perde o seu registro de candidatura, ele cria um fato político negativo contra ele quando um processo traz esses fatos, enfim, isso é divulgado. O eleitor é o quê? Não, o eleitor fica para ele somente uma punição mínima, cível, e a punição criminal. Então, assim, nós não temos muitos exemplos para poder dizer, olha, aconteceu com fulano isso. Mas a gente entende que isso também vai evoluir. Isso também nós vamos passar a ter punições e a partir disso daí a sociedade vai ficar sabendo e vai entender que aquela prática ali, quem a pratica, corre sérios riscos. O fato é que eu acho que teve muita coisa que foi até determinado para as eleições de 2022 e que vai ser aplicado agora nas eleições de 2024. Porque nós tivemos muita mudança. Teve um ensaio aí e agora a Justiça Eleitoral está preparada. Veja, a questão mesmo das federações partidárias. É a primeira vez que nós vamos ter federações partidárias na eleição municipal.
Aí, quando criaram as federações partidárias para 2022, todo mundo falava, isso não vai durar até 2024. Por que as pessoas diziam? Eu queria que você esclarecesse sobre as federações partidárias e por que as pessoas acreditavam que não ia vingar. Porque, primeiro, é uma junção programática. Né? São 4 anos de junção. Então, muita gente entendia que o Congresso ia mudar essa regra. E não foi isso que aconteceu, felizmente, porque criou-se uma cultura. Né? Então, você possibilita um número maior de partidos a acessar certas coisas que isoladamente não acessariam. Por exemplo, algumas comissões, enfim, representatividade no âmbito da Câmara dos Deputados, pelo fato de fazer parte da federação, tem acesso. Se tivesse sozinho, não teria acesso. Até a divisão do bolo do fundo partidário também fica diferente. Então, assim, quem está dentro de uma federação tem mais possibilidades de participar disso e ter acesso a esses recursos. Por que esses recursos do fundo partidário, quando se fala disso, de uma maneira geral, tem sua conotação negativa, que é o quê? Dinheiro de fundo partidário e dinheiro do fundo especial para as campanhas eleitorais, financiamento das campanhas eleitorais. Só que é muito importante isso, por quê? Porque é com essa verba que os partidos que são fiscalizados pela Justiça Eleitoral trabalham, né? E é uma verba pública. E se você não tem acesso a isso, aquele partido praticamente deixa de existir. Então, foi uma maneira de se acabar com essa questão das coligações, que elas existiam só durante, na época era 3 meses, né? Se fosse hoje era 45 dias das eleições, né? Do período eleitoral, e agora não, vocês vão se juntar, mas vocês vão ter que ter um regramento próprio, vão ter que se organizar, e vocês vão existir ali enquanto federação no mínimo por 4 anos. Senão ia virar mais negócio ainda, né? Mais ainda, né? Que é um business, né? Esse negócio de política é um business. Eu vou só citar, para encerrar a nossa entrevista, algumas das novidades que a gente pesquisou, e aí você pode escolher o que você acha que merece ser, que é realmente novidade, que merece ser comentado, porque são muitas. Fraude eleitoral por conta da difusão de gênero nas candidaturas, você já falou sobre isso. Julgamento sobre essa perspectiva de gênero, está dentro disso tudo, né? Resolução para disciplinar o uso de inteligência artificial, principalmente na propaganda eleitoral. A gente falou sobre isso. Identidade racial tem que constar agora. Isso, né? Porque já existia. Né? É importante esclarecer sobre esse ponto, porque já existia. Todo candidato ele se identificava. Só que agora, se ele quiser, ele pode se identificar de maneira diferente. E ele vai ser chamado. Aí ele vai ser chamado, ele vai ter que informar o Ministério Público, enfim. Tem um procedimento para isso. A Justiça Eleitoral agora trouxe uma norma para isso. Encaminhamento dessas informações, né? Vão ter que ser encaminhadas para o Ministério Público. Respeito ao LGPD a informações mais pessoais. Exatamente. Intimação pelo Ministério Público, contando o prazo imediatamente, já conta imediatamente, vai ser imediato. Isso é porque era um problema técnico que existia, né? Porque antes, como eu estranhei, imediatamente. Mas é porque no eleitoral os prazos eles são diferentes, eles são contados em horas. 24 horas, 48 horas. Né? E antes, para as partes, vamos dizer assim, para os partidos, etc., era assim, o Ministério Público não, tinha que esperar a intimação. Agora não, agora é automático. É uma coisa que veio para agilizar o processo. Gente, isso é uma ótima novidade, né? E aí tem a questão da informação da orientação sexual, não tinha antes? Não tinha nesses termos. Não tinha nesses termos. Se a pessoa quiser se identificar com o seu nome de candidatura através da sua orientação sexual, ela pode. Como também os coletivos. Um coletivo muito conhecido no Brasil é o MBL. Você pode ter o João do MBL. Ele pode, dentro de um partido ou de uma federação, pode ter um coletivo e aquela candidatura pode ser identificada com aquele coletivo. De propaganda eu acho que a gente falou tudo, mas não falamos sobre lives. Sim, agora está regulamentado. Agora tudo bem. Existe uma parte da resolução que está tratando só sobre isso, inclusive regulamentando a possibilidade de um candidato à reeleição utilizar algum imóvel que seja funcional para isso, né? E traz lá como é que isso deve se dar. Risco sobre exploração de lacunas nessas fiscalizações. Olha, defina risco. Defina lacuna. É o seguinte, dentro da... Eu gosto quando você sorri porque mostra a importância da pergunta. Exatamente. E é muito técnico, né? Dentro do processo da fiscalização das urnas, né? Então, existem questões muito técnicas, verificações, auditorias, que muito se fala quando contra a urna que não existe auditoria. Existem várias fases de auditoria. Tem partido que participa, tem partido que não participa. Se houver qualquer tipo de lacuna nesse processo, o juiz vai poder atuar provocado. Se faltou alguma coisa, faltou ali a verificação.
enfim, qualquer coisa, erros procedimentais, o juiz Entendi. vai ter liberdade para atuar nesse sentido. É sobre o Tribunal Superior Eleitoral. A pesquisa que eu fiz, obrigatoriedade de informar conteúdo fabricado ou manipulado, isso para facilitar o processo, porque não vai ter como fiscalizar tudo, então você é obrigado a informar que foi a maneira que aquilo foi produzido. Exatamente. Né? Por quê? Porque tem as questões da inteligência artificial Os e outras coisas. partidos, o candidato, os políticos têm que informar. Tem que informar, para poder a propaganda ser regular. Se esquecer essa informação, vira propaganda ilegal, pode sair. Restrições à propaganda negativa e dados sensíveis, Sim, é o que a gente já falou. As lives também você já falou. O que a gente deixou de falar? A pergunta de $1 milhão. Eu acho que basicamente a gente tratou de tudo. Né? Acredito também que nós vamos ter algumas modificações no que tange a questão das pesquisas eleitorais, mas isso a gente vai esperar aí o resultado das audiências públicas, porque sempre se propõe muito e às vezes gera um debate e não sai. E tem várias coisas, por exemplo, arrecadação de recursos via Pix. Também é uma novidade. E é legal, sabe? Você, mas que coisa ruim, porque o político A, B ou C agora. Não, gente, quando é via Pix é mais fácil de identificar. Né? E quando existe essa identificação, a fiscalização fica melhor. Né? E você vê, na era em que a gente vive, não poderia, até a eleição passada, a gente não tinha a possibilidade de fazer uma doação por Pix. Como assim, se tem acesso a tudo? Exatamente. Né? Você tem acesso a tudo. Então, é o que pode e o que não pode. Gente, essa foi a entrevista, episódio 1, de uma websérie com o doutor Alexandre, que vai vir aqui muitas vezes no ano de 2024. Eu não sei se ele vai ter tempo, mas a gente vai tentar, né, trazê-lo aqui para esclarecer. Eu acho que nós falamos sobre o que precisava ser falado, Sim, né? Alertar. Até porque nos próximos dias nós vamos ter aí as audiências públicas, Sim. vai ter um amplo debate, e dessas audiências, posteriormente, né, o TSE vai decidir os textos dessas normas. Porque a Justiça Eleitoral precisa começar a falar. De tudo isso que a gente falou, pode ter mais coisas, pode vir mais coisas, e acredito até que virá, principalmente nessa questão de inteligência artificial. Então, esperar o texto final dessas normas para que a gente debata como é que elas vão ser aplicadas. E o que vai ser pactuado com essas big techs, né? Com a Apple, com a Meta. O que vai ser pactuado? O que eles disseram que vão fazer realmente? Por exemplo, existem algumas alterações, atualizações do WhatsApp recentes, elas atrapalham um pouco a justiça eleitoral. Isso vai ser debatido agora. Vai ser debatido. Muita coisa vai ser debatida. Mas, enfim, largamos, né? Porque não dá para a gente não falar sobre eleições. Maia, você disse que fala sobre temas essenciais. A nossa vida, a democracia, o modo como a gente elege, quem vai ser o líder das coisas que a gente depende, não é tema essencial? É claro que e a gente não vai se furtar, porque acho que o público passa, sim, por essas questões de políticas públicas, por essas questões partidárias, e nós somos parte dele. Né? Então, assim, a gente ou vítima, ou conivente, ou surdo, ou achando que você não tem nada a ver com política, está na hora da gente ter consciência sobre esse negócio, porque é dinheiro público e é dinheiro pago por nós, e tem muitas outras coisas que a gente depende da gente para poder realmente fazer acontecer. Obrigada, doutor Alexandre, pela entrevista. Eu vou para o intervalo comercial, ainda tem muita coisa, nem dá tempo de falar, porque a entrevista durou quanto tempo? 40 minutos? Doutor Alexandre, viu como esse tema é importante? Gente, eu nem sei o que vai dar tempo, mas não sai daí que você vai ver no próximo bloco. Até já.